Olá, amigos. Mais uma vez está no ar o programa Descomplicando a Lição. Esse é um programa dedicado aos professores da Escola Sabatina, com a intenção de ajudá-los na ministração dos assuntos tão importantes das lições que preparam o povo de Deus para o embate final. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro do Êxodo. Esse livro, como nós já vimos, é uma descrição da força, do poder, da onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, o comando dele na história, mas especialmente o amor de Deus pela humanidade. E no livro do Êxodo, como nós já vimos nas lições anteriores, ele tem uma ligação direta com a igreja que está agora aqui esperando o seu livramento final. Então, todos os assuntos tratados no livro vão ter um rebatimento direto para a igreja atual. Ou seja, vai ter uma ligação conosco. E é estudando o passado que nós vamos entender que comportamentos serão adequados para o povo no presente. Então, o assunto dessa semana, que está no livro do Êxodo, não é? É esse aqui. Começo difícil. Nós estamos caminhando, né, no início do livro do Êxodo, e nós já vimos aí que vários incidentes que ocorreram são, na verdade, não são fortuitos, não são casuais, são intencionais. E nós vamos ver na lição dessa semana, mais uma vez, a intenção de Deus. Nesse começo, que parece um começo difícil, nós vamos ver como Deus agiu tentando formar, tanto na liderança, né, do povo, que seria Moisés e Arão, como no próprio povo, a fé necessária para que eles pudessem sair do Egito, serem libertos e caminharem efetivamente para a terra prometida. Mas também Deus usa da sua misericórdia e da sua justiça para demonstrar ao povo egípcio e ao próprio faraó que Deus é Deus. E eles precisavam entender isso. Nós temos aqui uma figura que inicia a lição, mostrando que realmente é um começo difícil, né? E aqui tem a ordem apontando, não é? De forma imperativa, que Moisés deveria ir e o povo deveria ir. Mas o caminho não é fácil. Vejam quantas armadilhas há no meio do caminho, muita dificuldade para Moisés, especialmente, chegar ao palácio do faraó para libertar o povo. Por isso o título da lição é um começo difícil. Então, olha só, o verso para memorizar, que está em Êxodo capítulo 5, nós já andamos 5 capítulos do livro, não é? Essa é a terceira lição, e nós já estamos no capítulo 5. E nesse capítulo, nos primeiros 2 versículos, está um diálogo entre Moisés, Arão e o faraó, nos seguintes termos: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Esse texto enfecha o assunto que vai ser discutido nessa semana. A arrogância do homem, o confronto entre todo o poder humano estabelecido por Satanás, o reino que ele estabeleceu, a revolta contra Deus, e Deus atuando a despeito disso, fazendo com que o seu plano percorra todos os momentos que ele já previu na sua onisciência. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, a premissa para essa semana diz o seguinte: muitos acreditam
que, ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas facilidade e sucesso. No entanto, esse não é o caso. Como a Bíblia demonstra, às vezes surgem obstáculos e novas dificuldades. Isso pode ser frustrante e levantar questões complexas que nem sempre têm respostas claras ou não têm nenhuma resposta. Isso é o autor da lição, na introdução da lição, mostrando que começos difíceis não é que sejam necessários, mas nós estamos num mundo que é antagônico a Deus, logo teremos dificuldades. Jesus mesmo esclareceu isso: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Isso foi a observação de Jesus. Então, com essa premissa que nós vamos ter dificuldades, vamos à lógica do estudo. Então, um começo difícil. O começo de quê? Começo da libertação. É um começo difícil. Moisés tem uma decepção que é devastadora, e nós vimos ali no diálogo que o rei disse para ele claramente: quem é o Senhor para que eu ouça e deixe ir o povo? Não vou deixar. Mas, apesar disso, Deus vai estabelecer uma aliança. E nós vamos ver como essa aliança ocorre. Vão ter várias situações aqui decepcionantes, mas a aliança de Deus pressupõe que nós entendamos o reino do inimigo e o reino de Deus. Uma vez entendida essa diferença entre um e outro, se estabelece uma aliança. Muito bem. O auxiliar do professor, e eu quero, antes de nós entrarmos na lição mesmo, pedir algumas coisinhas aqui para os nossos espectadores. Primeiro é que não esqueçam de dar o seu like. Eu queria muito pedir que não esqueçam isso, porque a plataforma vai colocar esse programa em evidência. Quanto mais vezes vocês apertarem ali no like, que é aquela mãozinha com o dedinho para cima, mais a plataforma entenderá que pessoas estão procurando esse programa. Então, é um trabalho missionário. Temos falado nisso aqui muitas vezes. E também não deixem de comentar como esse programa está chegando para você. A sua opinião é importante para nós, porque isso baliza se o trabalho que está sendo feito aqui está sendo eficiente e eficaz, mas também faz com que a plataforma ainda entenda como prioridade máxima colocar esse programa bem visível na primeira página quando você abre a plataforma do YouTube. Então, façam isso. E não esqueçam de apontar a lente do seu celular para aquele QR Code que aparece de vez em quando aí no vídeo, porque ali você vai ter acesso a duas coisas. Você vai receber o programa imediatamente no momento em que ele é lançado no ar, você recebe o vídeo, mas na sexta-feira vai também para você toda essa informação que está sendo aqui mostrada na tela em PDF, você receberá. Então aponte a lente do seu celular para o QR Code. Muito bem. Então, o primeiro grande assunto do auxiliar para professores é a decepção devastadora que Moisés experimentou. É importante que nós contextualizemos isso tudo. Os que confiam em Deus enfrentarão provações. Sem dificuldades, a fé seria apenas uma ideia. Então aqui está a questão toda, não é? As desilusões, ou as confrontações, ou as dificuldades, no contexto desse mundo, que é um mundo injusto, elas são como que necessárias, porque a fé em Deus, ela só se consolida, ela passa de uma ideia para um
fato consolidado se dificuldades ocorrerem. Infelizmente, esse é o processo. Então, vejam, muitos confundem fé com crer que algo é verdade. Mas, no sentido bíblico, fé é muito mais que isso. Ela é confiar e obedecer, mesmo sem ver e entender plenamente. Isso é fé. A fé não é um ato qualquer, ela é um ato moral. A palavra moral quer dizer que envolve decisões, envolve entrega e envolve fidelidade. Fidelidade quer dizer confiar e obedecer, ainda que eu não entenda completamente tudo. Isso é fé. Então, essa prova não é evidência visível, mas uma postura interna que sustenta a alma. E isso só pode ser testado na ausência do controle e de respostas imediatas, ou seja, nas dificuldades. Então, se a fé, para se consolidar, para passar de uma mera ideia para um fato que é confiar, obedecer, mesmo sem entender, ela precisa passar pela prova, e essa prova quer dizer situações em que o teste se dá na ausência do controle e na ausência de respostas imediatas, ou seja, nas dificuldades. Então, sempre que ocorrem essas provas, a fé se transforma em virtude. E Paulo ratifica isso. A lógica está em Romanos 5, versos 3 e 4. Paulo ali diz que a tribulação é o solo que gera perseverança. A perseverança forja o caráter aprovado. E o caráter, por sua vez, produz esperança verdadeira. Logo, as dificuldades são o laboratório onde Deus transforma convicções em conduta. Então, como nós dissemos, não é? Sem dificuldade, a fé seria apenas uma ideia. E o texto aqui está dizendo, a dificuldade é o laboratório onde Deus transforma convicções, ou seja, ideias em conduta. É muito importante isso. Nós temos aqui um quadro embaixo que analisa a vida de uma pessoa religiosa, de um cristão, com e sem dificuldades. Então, quando o elemento é fé como ideia, né, e não como uma conduta, sem dificuldades é só uma crença, sem provas, que não tem substância, na verdade. Mas com dificuldades, ela testa uma teoria, testa uma ideia. Quando o elemento é fé como virtude, sem dificuldades, o que nós temos? Uma fé latente, sem ação. Ela não é uma conduta, tá claro? Mas com dificuldade, ela se torna firme pela experiência. Quando o elemento é formação de caráter, sem dificuldades, é uma fé estagnada. Com dificuldades, ela é refinada no fogo das provações. E quando o elemento é obediência, sem dificuldades, fica muito fácil e é confortável. Mas com dificuldades, ela se torna custosa, portanto, mais valiosa. Então, no cadinho das dificuldades é que a fé se transforma de uma ideia em uma conduta. Muito bem. Com esse preâmbulo, ou seja, essa introdução para entender o valor da dificuldade, Deus coloca Moisés diante de uma dificuldade e também o povo diante de uma dificuldade. E aqui nós vamos entender um pouco esse contexto.
o verso que introduz a lição, que é o verso para memorizar, mostra o diálogo que Moisés e Arão tiveram com o faraó. E o faraó responde: quem é o Senhor? E essa é a pergunta que inicia, o autor inicia as explicações da lição dessa semana. Então, essa pergunta revela não apenas arrogância, mas um espírito de autossuficiência que ecoa até hoje. Vejam bem, a pergunta quem é o Senhor era um desafio moral, mas também era um desafio espiritual e político. Nós estamos aqui vendo, tentando contextualizar uma situação que é repetida na história, e nós temos isso diante de nós. É uma atitude que é um retrato da humanidade moderna. Como que nós identificamos isso? Sistemas, líderes, ideologias, indivíduos que desafiam a soberania divina, substituindo a obediência por autodeterminação e a humanidade por arrogância, e a humildade, melhor dizendo, por arrogância espiritual. Esse é o retrato da humanidade moderna, que é um reflexo dessa pergunta: quem é o Senhor? Então, nós temos faraós hoje. O autor da lição nos dá a ideia de que as ideologias que zombam da fé e exaltam a autonomia humana absoluta são um tipo de faraó. Também governos e leis que tentam substituir o padrão divino pelo relativismo também são tipos de faraós. Influenciadores e líderes que falam como se fossem deuses, moldando consciências com carisma, dinheiro ou sabedoria mundana, são os faraós modernos. Essa ideia de autossuficiência humana, de desrespeito com Deus, essa pergunta é uma pergunta de confronto, de pleno desrespeito. É observada por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 4. Ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essas ideias aqui, elas adentram as igrejas. Se olharem direitinho, vocês vão ver que isso tudo aqui está aí na sua comunidade, inclusive. Agora, Ellen White também ratifica isso. No livro Grande Conflito, página 51, diz: Satanás procura desviar os homens de sua submissão a Deus e estabelecer seu próprio império. Aqui está o caráter do império satânico. É uma revolução contra Deus, uma revolta contra o governo de Deus. E nós estamos vendo aqui Faraó representando isso. Lá no Egito, quando Moisés entra para dizer que o Senhor tinha pedido que Faraó liberasse o povo. Muito bem. Então foi um começo difícil. E o autor da lição contextualiza muito bem o que aconteceu ali. Vamos entender. Quem estava no comando do Egito era o faraó Tutmés III. Quem era Tutmés III? Ele era filho de Hatshepsut, um nome difícil, não é? Que era mãe do faraó e também era madrasta de Moisés. Foi aquela princesa que lá no Nilo viu a cesta e adotou Moisés. Ela chamava Hatshepsut. Ela era mãe desse faraó que estava ali, o Tutmés III, que passou a reinar por volta de 1457 a.C. Hatshepsut faleceu no ano 1458 a.C. Ela, na verdade, reinava até aí.
Só que o faraó que estava agora, um ano antes da morte, passou a assumir o comando e nesse momento ele tinha a idade de 24 anos. Moisés tinha ido embora, né? Porque Moisés era um irmão adotivo, né? Desse faraó que estava agora lá. Mas tinha ido embora, passaram 40 anos. E agora, Tutmés III estava com a idade de 56 anos, quando se encontra com Moisés. O que é que aconteceu? Depois da morte da rainha mãe, no ano 1458, dá-se o início de uma opressão severa sobre Tutmés III. Porém, a fase mais intensa da escravidão pode ter durado de 1457 a.C. até 1446 a.C., ou seja, cerca de 11 anos, que foi o momento em que Moisés se encontra com o irmão adotivo. A escravidão já existia antes, mas o faraó pode ter sido responsável pela fase mais opressora e cruel, entre a morte da rainha mãe e o êxodo. Então, esse momento que está aqui, né, descrito contextualizando o período da grande opressão, Deus ouviu o clamor do povo e no capítulo 2, versos 23 a 25, Moisés descreve que Deus permitiu que acontecesse essa opressão. Aqui, olha, Deus, mesmo já tendo ouvido o clamor dos israelitas, permitiu que a escravidão se agravasse logo depois. Então, no Êxodo, capítulo 5, está dizendo que, especialmente quando Moisés começou a interceder por eles, essa opressão aumentou. Então, mesmo em escravidão, muitos israelitas ainda estavam acomodados com os benefícios culturais e materiais do Egito. Se quiserem, vejam Números capítulo 11, do verso 4 a 6. Eles tinham uma relativa prosperidade. Foi a mesma coisa que aconteceu com a captura dos israelitas séculos depois por Nabucodonosor. Eles estavam na Babilônia por 70 anos e prosperaram lá. E no Egito foi a mesma coisa. Deus permitiu o agravamento da opressão para romper os laços de afeto com o sistema egípcio. Eles estavam confortáveis lá, eles tinham a melhor terra do Egito, eles tinham crescido, eram quase 2,5 milhões de almas. Eram escravos, mas eles tinham sossego, eles tinham conforto, tinham casas. Nós vamos ver essa discussão ocorrendo mais na frente aqui na lição. O aumento da opressão mostrou quem era realmente o faraó. Quem ele era? Um déspota que se opunha frontalmente a Deus e desprezava a dignidade humana. Esse é o cenário, essa é a contextualização para que nós raciocinemos agora com o que vai acontecer. Então, diante desse quadro de opressão horrorosa, Moisés vacila. Por isso o título de Um Começo Difícil. Ele vacila quando viu a escravidão piorar. E ele então, em Êxodo 5, 22, ele exclama: Senhor, por que afligiste este povo? A crise serviu para mostrar que fé não é medida pelo resultado imediato, mas pela confiança em quem Deus é, mesmo quando os planos parecem retroceder. Antes de sermos libertados do pecado, muitas vezes Deus permite que vejamos sua escravidão com clareza. Então, o raciocínio aqui é o seguinte: essa opressão foi intencional, Deus
permitiu que Faraó oprimisse o povo com um objetivo, que é o segundo tema da lição, que é o estabelecimento de uma aliança com o povo. Então vamos andar aqui. Vamos entender um pouquinho mais por que Deus permitiu o recrudescimento da escravidão. Aqui eu tenho um quadro que vou analisar aqui o objetivo divino com esse recrudescimento da escravidão e a lógica espiritual que estava por trás disso tudo. Então, quebrar a dependência emocional do Egito. A lógica espiritual é despertar o povo da falsa segurança. Lembra que eles estavam lá com conforto. O objetivo era expor o mal de forma plena e a lógica espiritual era justificar o juízo e a libertação. O terceiro objetivo era eliminar qualquer glória humana e a lógica disso era a salvação vem só de Deus. O quarto objetivo era treinar a fé de Moisés e dos israelitas. E a lógica espiritual era ensinar a confiar além das circunstâncias. E o último objetivo, ilustrar o processo da redenção. Qual é a lógica? Libertação completa requer visão clara do mal. Essa última lógica espiritual aqui, ela é reveladora. Ou seja, toda a opressão tinha por objetivo mostrar claramente ou dar ao povo uma visão clara que o mal representa escravidão. Então, Deus permite que a escravidão seja de forma opressiva, porque Moisés também precisava ser lapidado. Lembrem que ele diz, Senhor, por que afligiste esse povo? E aqui nós vamos ver que essa opressão faz com que Moisés, o líder, amadureça a fé dele próprio. O capítulo 5 de Êxodo 22, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Isso significa, Moisés expressa confusão e frustração, mas Deus responde com reafirmação. Deus diz para ele, agora verás o que hei de fazer. Está em Êxodo capítulo 6. Esse momento foi o ponto de virada. A maturidade espiritual de Moisés. Então vejam, ao permitir o recrudescimento da escravidão, Deus amadurece a fé do líder. Porque fé precisa sair da ideia para ser incorporada, para ser comportamento. E nesse momento, então, ocorre a virada. Mas também o povo tem um aprimoramento aqui, né? Que é a fé coletiva precisava de ser purificada. O capítulo 6 de Êxodo, verso 9, diz, e o povo não ouviu a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Ou seja, o povo estava com a visão obliterada sobre coisas espirituais. Então, a opressão tinha como objetivo abrir os olhos do povo. E o que aconteceu? Isso mostra que o povo ainda estava fraco em esperança e em entendimento, mas Deus não os rejeitou. Ele os conduziu com paciência. E nós vamos ver o que aconteceu. A resposta de Deus a Moisés, especialmente em Êxodo 6, a partir do verso 1 até o verso 8, ele concentra uma resposta nele próprio. Deus concentra no eu. Eu sou o Senhor, eu ouvi, eu lembrei, eu vos livrarei, eu vos tomarei por meu povo, eu vos levarei, eu serei vosso Deus. Então essa ênfase, ela não é uma ênfase casual, ela é intencional. Ela é central. Central a quê? À lógica da redenção bíblica. E o que quer dizer isto? Deus está revelando quem Ele é.
antes de o povo entender o que ele faz. Então, esse pensamento aqui está dizendo o seguinte: a salvação não depende de quem, do que é feito, mas de quem faz. A confiança na salvação não depende dos milagres, depende do conhecimento que nós temos de quem está por trás dos milagres. Essa é a lógica que está aqui. Então, olha, a afirmação da identidade divina, antes da ação redentora, ela é intencional, porque nós precisamos confiar em quem faz e não no que acontece. Eu sou o Senhor. Aqui está o tetragrama, que num português, numa tradução livre, quer dizer Yahvé, né? Ou Jeová, né? O raciocínio que está aqui é: antes de agir, Deus se apresenta. Ele quer que o povo entenda que a salvação não será fruto da estratégia humana, da diplomacia com Faraó ou poder militar. Será um ato de identidade divina. Então a confiança está em quem faz e não no que foi feito. A história, ela serve exatamente para isso. Nós olhamos os fatos e a partir dos fatos nós passamos a confiar em quem está por trás dos fatos. E essa é a história que está aqui sendo contada para nós. Deus não liberta porque as circunstâncias mudaram, mas porque Ele é fiel a quem Ele é. Eu sou o Senhor, e apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aqui, novamente, eu tenho um quadro que está compondo aqui a ideia de que a confiança está na pessoa e não nos fatos. Então, o propósito do eu, que está aqui no início do capítulo 6, é o seguinte: apresentar a identidade divina. Qual é a lógica disso? A salvação vem de quem Deus é e não do que o homem faz. O segundo propósito é assumir plena responsabilidade. E a lógica disso é: o foco da redenção está em Deus, não em Moisés e tampouco no povo. O terceiro propósito é gerar fé na presença pessoal de Deus. E a lógica é: o eu sou é aquele que está presente no sofrimento. E o último propósito é contrapor-se à arrogância de Faraó. Então, quando ele fala esses eus com tanta ênfase no início do capítulo, ele está, na verdade, contrapondo-se à arrogância de Faraó. E a lógica é: Faraó disse: quem é o Senhor? Deus responde: eu sou o Senhor. Muito bem. Então nós podemos chegar aqui a uma conclusão. A fé não nasce da explicação do plano. Ela nasce da confiança em quem planejou. Deus, ao dizer eu farei, está ensinando que a segurança do seu povo está na pessoa e não nas circunstâncias. E quando nós passamos a entender dessa forma que a questão não são as circunstâncias, mas a pessoa, é fácil nós entendermos por que Deus quer fazer uma aliança que, na verdade, reflete um relacionamento de Deus conosco. É a confiança que nós, o povo, teremos que ter nele, porque nós o conhecemos. E agora nós vamos para o segundo assunto da lição dessa semana, que é a aliança que Deus estabelece. No primeiro momento nós vimos as dificuldades, o propósito de Deus com as dificuldades, qual era a lógica, né, de Deus permitir essas dificuldades, o começo um pouco difícil, porque era necessário que nós confiássemos nele. Agora que a confiança está posta,
Então vamos estudar um pouco sobre a aliança. A maneira como Deus enfrentaria as ideias de Lúcifer não foi por meio de força ou imposição, mas por meio de um povo em aliança que refletisse seu caráter. Venham comigo aqui, professores, olhando cada passo que vai sendo dado aqui nessa cadeia de ideias muito calmamente, para nós entendermos. Essa primeira situação aqui, né, na verdade, o que Deus estava querendo? Estabelecer um povo que pudesse confrontar as ideias de Lúcifer. Ele iria mostrar ao mundo o confronto entre a verdade de Lúcifer, ou melhor, a mentira de Lúcifer, não é? Com a verdade de Deus. E esse confronto não se daria por intervenções miraculosas de Deus. Vai se dar pela demonstração do poder de Deus e do sistema de Deus através de um povo. E essa aliança, ela tinha esse propósito. E nós vamos ver agora alguns pormenores da aliança estabelecida naquele momento, no começo ali. Lúcifer fez uma acusação, não é? E essa acusação gerou no universo um conflito moral. E esse conflito moral exige um testemunho moral. A rebelião de Lúcifer, conforme Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12, não foi apenas contra a autoridade de Deus, mas contra o caráter de Deus, especialmente a justiça, a bondade e a legitimidade da sua lei. Lúcifer acusou Deus de ser arbitrário, exigir obediência injusta, impedir liberdade. Deus poderia ter destruído Lúcifer imediatamente. Em vez disso, ele escolheu demonstrar. E quero que venham novamente aqui, faço essa observação, venham com cuidado aqui para entender. Deus poderia ter destruído Lúcifer? Sim. Mas o que aconteceria? Os seres inteligentes, todos criados, iriam temer a Deus no sentido estrito do termo, né? Temor por medo, e não por uma aliança. Não temer no sentido de amá-lo. Ele precisava demonstrar. E como é que essa demonstração ocorre no ambiente terrestre? Agora que nós vamos entender isso. Ao longo do tempo, ele escolheu que seu governo, ele queria demonstrar ao longo do tempo, ele escolheu, voltando aqui a construir a ideia, escolheu demonstrar ao longo do tempo o seu governo e provar que o governo de Deus é justo, amoroso e só trabalha no sistema da voluntariedade. E nesse sentido, essa demonstração viria por meio de um povo em aliança com ele. Olha só, aqui está todo o delineamento do projeto de Deus para a salvação. Ele vai demonstrar, né, o governo dele, a excelência do governo e a lei justa, né, conforme diz aqui, a legitimidade, melhor dizendo, da lei, através de um povo. E o mundo iria comparar o governo de Deus com o governo que está nesse mundo, que é o governo de Lúcifer. Então, a aliança com um povo é a resposta de Deus ao engano de Satanás, ou seja, a proposta que ele colocou nesse mundo. Então, vejam bem aqui, ao fazer aliança com Israel, Deus estava dizendo: vejam, aqui está um povo que vive sob meu governo. Observem o que acontece quando me seguem com fé e amor. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência para ser teu Deus.
esta aliança vai fazer com que surja uma comunidade que vai representar Deus. E a última frase aqui é: essa comunidade visível, baseada em princípios celestiais, seria o contraste vivo entre o sistema de Satanás e o sistema de Deus. Então aqui está a ideia de por que Deus pede para que Faraó liberte o povo. Ele estava começando a montar um plano estratégico enorme, usando um povo que faria com ele uma aliança. Lembre que com Deus tudo é voluntário, não é? Faria uma aliança, é uma aliança que a Bíblia chama de casamento. Lembrem que o juiz, quando alguém vai casar, ele pergunta: de sua livre e espontânea vontade? Então Deus faz uma aliança usando essa ideia, é de sua livre e espontânea vontade. Então nós vamos ver durante essa lição que essa aliança vai acontecendo porque o povo, mediante a fé, vai tomando posições voluntariosamente. Eles vão assumindo posições pensadas, mas de forma voluntária. Vamos adiante. Israel como modelo do reino de Deus na terra. E vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Êxodo 19, verso 6. Qual era o propósito dessa aliança? Revelar o caráter de Deus na vida prática. Demonstrar o que foi perdido com o pecado. Mostrar que Deus pretende restaurar. Israel, então, nessa aliança, seria o protótipo do Éden restaurado. Sabe o que é um protótipo? Não é? O protótipo não é um modelo já terminado, mas é um modelo em teste, né? Então, Israel seria o protótipo do Éden restaurado. Não estão lembrados que Deus coloca o primeiro casal no Éden, não é isso? Então, o que isso significa? Uma espécie de contrapropaganda viva contra a mentira de Lúcifer. Irmãos, isso aqui é o papel da igreja hoje, mas eu não vou contextualizar agora. Mas o plano de Deus para Israel era isso, era uma contrapropaganda em relação às mentiras de Lúcifer. Uma das armadilhas mais sutis da história da salvação é a acomodação à escravidão confortável que anestesia a alma e neutraliza o anseio de libertação e plenitude. Vejam aqui, meus caros, vou falar com os professores mais de perto. Qual é a armadilha mais potente usada por Lúcifer? Escravidão confortável. Chamo sua atenção para isso, porque nós estamos agora mesmo experimentando uma coisa como essa. Nós estamos na igreja, mas a igreja exige coisas da gente, e a gente às vezes reluta em aceder a essas coisas, às vezes traz uma contra-argumentação contra algumas exigências, não entende direito e fica com o pé em duas canoas, né? Um pé no mundo, outro pé na igreja. Essa é a escravidão com conforto. E essa é uma armadilha, porque ela neutraliza a alma e neutraliza o anseio de libertação. Israel, no Egito, estava acomodado à escravidão por causa dos benefícios que tinha. Tinham casas, alimentação, tinham estrutura social, estavam numa opressão, mas também havia zona de conforto material. Não é o que nós temos hoje? Exatamente nosso momento? Quando Moisés os chamou à libertação, eles resistiram. Mesmo após o êxodo, reclamavam da falta das panelas do Egito. Olha, vai vir aí um tempo de muita angústia para nós. Se nós estivermos muito acomodados com as coisas, pensem aí num adventista que sabe que o fim vai chegar,
que sabe que vem aí um problema muito sério, econômico, mas ele tem muitos bens. E por causa disso, ele raciocina que a segurança dele está nesses bens. É aquela parábola de Jesus do sujeito rico que disse: minha alma, regala-te, porque tu tens bens para muito tempo. E o próprio Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Nós estamos assim, irmãos. Muita gente, muito bem de vida, e na medida do possível, essas benesses nos prendem no mundo. Nós temos a igreja que nos admoesta, mas a gente está com esse conforto. Escravidão com conforto, mesmo que ela seja uma escravidão de opressão. Às vezes a gente tem aperto ali na guarda do sábado, não é? Mas nós somos confortáveis e nessa situação difícil sair, nós vamos reclamar nas panelas do Egito, se houver muita opressão. Então, qual é a conclusão? O conforto da escravidão pode ser mais sedutor que a liberdade que exige fé e sacrifício. Então, o momento em que Moisés tenta recuar, dizendo: Senhor, nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua, está em Êxodo capítulo 4, que nós vimos na lição anterior, revela muito mais do que um problema de comunicação. Moisés revela um coração ainda ferido e temeroso. Moisés havia fugido do Egito após ser rejeitado pelos próprios hebreus e ameaçado de morte pelo faraó. Por 40 anos viveu no anonimato, longe das multidões e do centro do poder. Quando Deus o chama, sua resposta mostra insegurança profunda. Ele não se vê mais como alguém capaz. Por que a gente está vendo isso agora? Porque o começo foi difícil. Nós estamos estudando a aliança e Deus faz uma aliança primeiro com Moisés. E vejam como é difícil, porque a aliança é voluntária. O que aconteceu? Que aplicações nós podemos ver desse episódio? Muitas vezes, feridas do passado, fracassos ou rejeições podem nos paralisar espiritualmente, levando-nos a duvidar de nossa utilidade para Deus. Olha que lição importante. Nós estamos aqui frente a frente. Nós não recebemos de Deus um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Então, a aliança que Deus quer fazer conosco demanda que nós estabeleçamos que nós não somos covardes. Mas, de vez em quando, aparece um espírito de medo. E Deus, então, responde, né? Como respondeu para Moisés: eu serei com vocês. Então, Moisés tenta racionalizar e recusar, mostrando uma limitação. Ele usa a suposta deficiência na fala como desculpa, mas Deus sabia quem era Moisés e ainda assim o escolheu. E disse: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? É uma lição espiritual importante. Qual é essa lição? Deus não nos escolhe porque somos suficientes, mas porque Ele é suficiente em nós. O chamado de Deus nunca depende da autoimagem, mas da fé na capacitação divina. Muitas vezes Deus nos busca, nos dando tarefas. Nós estamos estudando aqui exatamente como Deus constrói a fé, né? Às vezes vem dificuldades, mas Ele fala conosco, e assim como falou com Moisés, Ele diz: eu conheço você, eu sei que você é capaz, você pode fazer, vá em frente. Aqui está voltando a figura que abre a lição. Vá em frente, né? O caminho com muitas dificuldades,
mas você precisa ter coragem. A declaração de Deus a Moisés em Êxodo 7 é a declaração que ele faz para nós. Vê, te constituir como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Essa declaração de Deus, se contextualizada para nós, ela vai fazer um efeito enorme. Vejam o que ela significa. Ela carrega um significado profundo. Não é uma deificação literal de Moisés, mas uma investidura de autoridade, um modelo de funcionamento profético. Deus fez isso com a igreja adventista, irmãos. Ele dá autoridade, da mesma forma como ele diz, você será um Deus para Faraó, ele diz para a igreja isso. Vocês terão poder para me representar diante do mundo. E estabelece uma profetisa, que é Ellen White, que entra aqui na posição de Arão. Ela fala ao mundo, ela escreveu. Ellen White foi a mulher que mais escreveu na história americana, que mais páginas publicou. É impressionante como ela falou. Agora, essa declaração feita a Moisés e que é feita para nós, ela tem 3 funções principais. A primeira função é a expressão como Deus significa. A expressão como Deus significa que Moisés falaria com autoridade absoluta, não em nome próprio, mas como porta-voz de Deus. Essa é a função dada para a igreja também. Para Faraó, um homem que se considerava um Deus encarnado, Deus levanta um representante humano que também fala em nome da divindade, mas fala da divindade verdadeira. A igreja tem esse propósito, mesmíssima coisa. Existem sistemas religiosos aqui que têm pessoas colocadas como liderança no lugar de Deus. E assim como para Moisés, essa declaração tem esse interesse, para a igreja da mesma forma. A segunda função dessa declaração é que isso representa o confronto entre 2 reinos. O reino do homem, que se exalta como Deus, no caso Faraó, mas tem outros faraós que nós já vimos aí, e o reino de Deus, representado por um homem humilde, mas obediente. Então, toda a pompa do mundo vai ser confrontada pela humildade da igreja, mas com o poder de Deus por trás. Muito bem. E a terceira função é Arão como profeta, o mediador que fala. A terceira função dessa declaração. Deus diz, Arão será o teu profeta, ou seja, Arão comunicaria o que Moisés ordenasse, assim como o profeta comunica o que Deus diz. E essa situação estabelece uma estrutura simbólica. Deus fala a Moisés, Moisés fala a Arão e Arão fala ao Faraó. Assim como futuramente, que vai acontecer? Deus fala a Cristo, Cristo fala à igreja e a igreja fala ao mundo. Olha, irmãos, nós estamos aqui vendo algo muito, muito alto. A posição que Deus quer para nós. Nós estamos aqui vendo o plano de Deus no sentido de confrontar as ideias de Lúcifer com as ideias do reino dele. E a igreja é o grande representante. Nós estamos vendo como Deus constrói Israel para fazer esse trabalho e podemos agora entender por que Deus estabelece uma igreja. A partir de 1844 surgem os adventistas que têm essa função. Deus fala para Cristo, isso está no primeiro capítulo de Apocalipse. Essa corrente aqui de comunicação está no primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 1. Deus para Cristo,
Cristo para a igreja e a igreja para o mundo. Essa é a ideia que está na lição dessa semana. Por que o desconforto? Para que nós queremos sair do mundo. E por que temos que sair do mundo? Porque nós fomos chamados para representar Deus no confronto entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E o que resultará desse confronto? Pessoas terão que ver isto, terão que entender os limites ou as substâncias ou as filosofias dos dois reinos, sendo que para o povo de Deus está determinada a tarefa de demonstrar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, que são os enganos de Satanás, para a sua maravilhosa luz, que é completamente diferente do sistema escravagista que o mundo prende toda a humanidade. E nessa semana, os temas discutiram isso. Os dois grandes temas do auxiliar estão aqui, agora nos temas da semana. Quem é o Senhor, que é a lição de domingo, um começo difícil, lição de segunda, e o eu divino, que é a lição de terça, é no assunto do comentário auxiliar dos professores, decepção devastadora. Quarta-feira, não sei falar. Quinta, Moisés como um Deus, né? Como Deus, representando Deus sobre Faraó, está no assunto 2 do auxiliar de professores, a aliança com Deus. Professores, antes da gente passar aqui para a aterrissagem, queria lhe chamar a atenção. Entenderam esse assunto? Viram qual é o papel da igreja? Viram como há uma ligação direta entre os acontecimentos do Êxodo e a igreja remanescente? Mostre isso com clareza para a sua classe, porque o papel da igreja é um papel extremamente crítico. Fazer a contra-propaganda sobre o governo de Deus relativo aos enganos de Satanás. Ou seja, nós temos que esclarecer. Esse foi o plano de Deus. Não é por força, é por demonstração. E a demonstração vem através dos filhos de Deus. A excelência do reino de Deus só pode ser sentida pelo mundo se os filhos de Deus forem excelentes na aliança que fizeram com Deus. Essa é a questão. Então vamos agora à aterrissagem. No Egito, como bem-sucedido chefe militar e favorito do rei e da nação, estava acostumado a receber louvor e adulação. Muito diferente eram as lições que, como representante de Deus, devia receber. Conduzindo seus rebanhos pelas montanhas selvagens e pelos verdes pastos dos vales, aprendeu a fé, a mansidão, a paciência, a humildade e a abnegação. Aprendeu a cuidar dos fracos, tratar dos doentes, procurar os perdidos, suportar os rebeldes, proteger e nutrir os idosos e fracos. Isso é um texto do livro Ciência do Bom Viver, página 303. O que nós vimos aqui agora, nessa aterrissagem, é o seguinte: o povo de Deus vai ser submetido à opressão, mas é uma opressão pedagógica para que eles alcancem excelência moral. E a excelência moral está aqui. Nós vamos ter que aprender a ter mansidão, paciência, humildade, abnegação. Essas coisas só a opressão ou teste podem trazer a fé, que deixa de ser uma fé intelectual para ser uma fé comportamental. Muito bem. Numa frase, deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E Deus está pedindo isso. Saiam do mundo. Deixe o meu povo ir, para que ele possa fazer a tarefa que lhe está sendo proposta. A aplicação da lição, nós vamos ver juntos.
Atendendo ao chamado de Deus, você já enfrentou resultados negativos, pelo menos no início? Que lições você aprendeu ao longo do tempo com essa experiência? Como o Senhor interveio em sua vida quando você orou por auxílio, mesmo que não esperava, quando não esperava? Podemos confiar em Deus quando as coisas ruins atingem os fiéis? Uma aplicação totalmente relacionada com tudo que foi discutido aí ao longo do texto da lição, não é? Nós vimos ali a lógica, não seria nem a necessidade, a lógica da opressão. Por que Deus permite, né? É necessário que a fé seja provada para que ela deixe de ser uma ideia e passe a ser um comportamento. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma ação dentro do reino de Deus, é necessário que a fé seja o modus operandi, né, que move todas as nossas ações. Então ela precisa ser provada, ela precisa ser não só uma ideia, né? Ela precisa ser um comportamento. Nós sempre deixamos para orar nesse programa no final, porque é necessário que tudo o que foi estudado agora seja incorporado. E é por isso que nós oramos aqui. E nós vamos então chamar para uma oração, para que nós entendamos o papel da igreja, conforme nós vimos, que é um papel nobre, não é? Nós somos a antítese ou a contrapropaganda do sistema de Lúcifer. Nós vamos apresentar o sistema de Deus ao mundo e nós precisamos entender quais são as lógicas ou quais são os propósitos de tudo que as dificuldades trazem. É porque nós precisamos posição firme e comportamento adequado. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, uma lição importante sobre o Êxodo. O papel das dificuldades ficou muito claro diante daquilo que o Senhor nos explicou. Como nós somos agora o povo de Deus, e a nossa missão é semelhante à missão que o Senhor deu ao povo de Israel. Saindo do Egito, o Senhor nos pede para sair do mundo e iluminar o mundo com a excelência das virtudes do seu reino. Essa é uma tarefa que só mesmo mediante a ação do Deus Eu Sou pode ser realizada pelo teu povo no momento. Como nós somos esse povo, pedimos a sua ajuda, bom Deus, para sermos testemunhas fiéis. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Professores, a terceira lição desse trimestre, nós já estamos aí no capítulo 6 de Êxodo. Já temos muitas informações sobre a razão da retirada do povo de Deus do Egito, o papel que Deus... Na lição de hoje, dessa semana, nós estamos vendo o papel que Deus determinou para o povo de Israel. Por que eles precisavam sair? Eles precisavam aprender sobre Deus, precisavam passar por algumas dificuldades, aí foram para o deserto. Nós vamos, nas próximas lições, ver a saída. Lição que vem, nós vamos ver a próxima, estudar cada pormenor. Cada pormenor é um pouco de exagero, não é? Mas vamos ver os pormenores importantes sobre as ações de Deus com toda aquela força antes do povo sair, demonstrando a inoperância do poder de Lúcifer e a excelência e o poder do sistema de Deus. Lhes convido para os próximos episódios. Venham conosco, professores, porque a nossa missão é mesmo descomplicar a lição. Lhes aguardo no próximo episódio.